Algo mudou dentro de você, e talvez você ainda não saiba nomear o quê. As coisas que antes pareciam suficientes agora parecem vazias. Perguntas que você nunca fez começam a surgir no silêncio da noite. Pessoas que antes faziam sentido, hoje parecem distantes de quem você está se tornando. Carl Jung descrevia esse momento como um dos mais importantes da vida psíquica humana, o despertar da alma para algo maior do que a rotina, maior do que as expectativas alheias, maior do que a vida que você construiu no piloto automático. Hoje você vai descobrir se é exatamente isso que está acontecendo com você. Certos momentos da vida chegam sem aviso, sem cerimônia, quase sempre disfarçados de crise, inquietação ou insatisfação inexplicável. Você olha para uma vida que, aos olhos de fora, parece funcionar bem, mas sente por dentro que algo essencial está faltando. Carl Jung dedicou boa parte de sua obra a estudar exatamente esse fenômeno, um processo que ele chamava de individuação, o despertar gradual da alma para uma existência mais autêntica, mais conectada com quem realmente somos, para além das máscaras sociais e dos papéis que fomos ensinados a representar. Antes de dormir, durante um trajeto sozinho, em uma pausa inesperada da rotina, você começa a se perguntar sobre o propósito real das suas escolhas, sobre se está vivendo a vida que genuinamente deseja ou apenas cumprindo expectativas que absorveu ao longo dos anos, muitas vezes sem nunca ter questionado sua origem. Jung via essas perguntas não como sinal de fraqueza psicológica, mas como convite direto do inconsciente para uma jornada de autoconhecimento mais séria e mais honesta do que a maioria das pessoas está disposta a empreender. Também é comum, nesse processo de despertar, sentir uma desconexão crescente com ambientes, pessoas ou atividades que antes pareciam completamente naturais. Conversas que antes eram agradáveis passam a parecer superficiais. Ambientes sociais que antes traziam energia começam a gerar exaustão. Jung explicava esse fenômeno através da ideia de que, à medida que a psique se aprofunda em seu próprio processo de individuação, ela naturalmente busca ambientes e relações mais alinhados com essa nova camada de consciência que está emergindo, criando um desconforto proposital diante daquilo que já não corresponde mais a quem você está se tornando. Sonhos mais intensos e simbólicos também costumam acompanhar esse período. Jung considerava os sonhos uma das vias mais diretas de comunicação com o inconsciente, e durante fases de despertar psíquico profundo, é comum que eles se tornem mais frequentes, mais vívidos e carregados de simbolismo, muitas vezes envolvendo temas de morte simbólica, renascimento, jornadas, portas, ou encontros com figuras desconhecidas que parecem carregar mensagens importantes. Esses sonhos não devem ser ignorados como simples acasos noturnos. Para Jung, eles representam tentativas ativas da psique de comunicar aquilo que a consciência ainda não conseguiu processar plenamente durante o dia. Uma sensibilidade emocional aumentada também costuma surgir nesse período de transformação interna. Coisas que antes pareciam neutras passam a gerar reações emocionais mais intensas, sejam elas de tristeza profunda, alegria inesperada ou uma sensação avassaladora de significado diante de situações simples. Jung associava essa sensibilidade crescente ao afinamento da percepção psíquica, que acontece quando a consciência começa a se abrir para camadas mais profundas da própria experiência interior, tornando-se mais permeável tanto à beleza quanto à dor da existência. Outro sinal importante é a atração repentina por temas que antes pareciam distantes ou irrelevantes. Espiritualidade, filosofia, psicologia profunda, simbolismo, ou até mesmo práticas contemplativas como meditação e journaling. Jung via esse interesse crescente não como modismo passageiro, mas como manifestação natural da psique, buscando ferramentas e linguagens capazes de dar sentido àquilo que está sendo vivido internamente. Uma tentativa legítima de encontrar mapas para um território interior, que até então permanecia completamente inexplorado. Também é comum durante esse processo uma sensação de solidão diferente daquela sentida em outros momentos da vida. Não é exatamente isolamento social,
mas uma percepção de que poucas pessoas ao redor conseguem compreender verdadeiramente o que está sendo vivido internamente. Jung reconhecia que o processo de individuação, por sua própria natureza, é profundamente pessoal e intransferível, e que essa solidão específica, embora desconfortável, costuma ser parte necessária do caminho, já que ninguém mais pode fazer essa jornada de autoconhecimento por você. Momentos de confronto direto com padrões antigos de comportamento também costumam surgir nessa fase. Você começa a perceber, com mais clareza do que nunca, repetições autodestrutivas, relações desequilibradas, escolhas motivadas por medo em vez de desejo genuíno. Jung via esse tipo de percepção como parte essencial do encontro com a sombra, aquela parte da psique que guarda tudo aquilo que foi reprimido ou negado ao longo da vida. Reconhecer esses padrões, ainda que doloroso, é um passo fundamental para que a transformação interior deixe de ser apenas teórica e comece a se manifestar em mudanças reais de comportamento. Uma necessidade crescente de autenticidade também costuma acompanhar esse despertar. Você se torna menos disposto a manter aparências, menos tolerante com relações superficiais, menos disposto a sacrificar sua verdade interna apenas para manter a harmonia externa. Jung via essa exigência crescente de autenticidade como sinal de que o ego, a parte consciente da personalidade, está começando a ceder espaço para um funcionamento psíquico mais integrado, guiado não apenas pelas expectativas sociais, mas por algo mais profundo que ele chamava de self, o centro organizador de toda a psique, responsável por conduzir o processo de individuação em direção a uma existência mais completa e mais verdadeira. Vale destacar também que esse despertar costuma vir acompanhado de períodos alternados entre grande clareza e intensa confusão. Há momentos em que tudo parece fazer sentido, em que você sente uma conexão profunda com seu propósito e sua verdade interior. E há outros momentos em que tudo parece nebuloso, incerto, quase caótico. Jung considerava essa oscilação parte natural do processo, comparando-o a uma espiral ascendente, em vez de uma linha reta previsível. Cada volta dessa espiral revisita temas semelhantes, mas em níveis crescentes de consciência, o que significa que mesmo os momentos de confusão fazem parte legítima do amadurecimento psíquico e não representam um retrocesso ou fracasso na jornada. Outro aspecto relevante é a mudança na forma como você lida com o tempo e com a produtividade constante que a vida moderna costuma exigir. Muitas pessoas, ao entrarem nesse processo de despertar, começam a sentir uma resistência crescente contra um estilo de vida baseado exclusivamente em produtividade, metas externas e validação constante. Surge um desejo mais forte por momentos de pausa, reflexão e presença, mesmo que isso entre em conflito direto com as exigências práticas do cotidiano. Jung via essa mudança como reflexo de uma psique que está gradualmente priorizando profundidade em vez de velocidade, significado em vez de mera acumulação de conquistas externas. Por fim, um dos sinais mais reveladores desse despertar é uma sensação crescente de responsabilidade pela própria transformação, em vez de esperar que circunstâncias externas resolvam o desconforto interno sentido. Você começa a perceber que mudar de emprego, de cidade ou de relacionamento, embora possa trazer alívio temporário, não resolve sozinho aquilo que está sendo despertado internamente. Jung insistia que o verdadeiro trabalho de individuação exige coragem para olhar para dentro, para questionar crenças antigas, para enfrentar partes de si mesmo que foram evitadas por anos, um processo que nenhuma mudança puramente externa é capaz de substituir completamente. Reconhecer esses sinais em sua própria vida pode gerar ao mesmo tempo alívio e apreensão. Alívio, porque finalmente existe uma explicação legítima para inquietações que talvez sempre tenham parecido confusas ou exageradas. Apreensão, porque aceitar que você está em pleno processo de despertar significa também aceitar que uma parte da vida que você conhecia até agora precisará, inevitavelmente, ser transformada. Vale explorar também como esse despertar costuma se relacionar
com a forma como você enxerga o sofrimento passado. Jung observava que, à medida que a consciência se expande, experiências dolorosas que antes eram vistas apenas como injustiças ou tragédias começam a ganhar novos significados, revelando-se muitas vezes como pontos de virada essenciais para a formação de quem você está se tornando. Isso não significa minimizar a dor vivida, mas sim reconhecer que, dentro da lógica junguiana, até mesmo as experiências mais difíceis carregam potencial de sentido quando revisitadas sob uma consciência mais madura. Esse tipo de ressignificação raramente acontece de forma forçada. Ela surge naturalmente, como um subproduto do próprio processo de aprofundamento interior. Outro elemento característico desse período é uma mudança perceptível na forma como você reage a opiniões e julgamentos alheios. Antes, talvez você dependesse fortemente da aprovação externa para se sentir seguro em suas escolhas. Durante o despertar descrito por Jung, essa dependência começa a enfraquecer gradualmente, dando lugar a uma bússola interna mais confiável, ainda que menos confortável no início, já que abandonar a busca constante por validação externa exige lidar diretamente com incertezas que antes eram mascaradas pela aprovação alheia. Jung via essa mudança como sinal de que o centro de gravidade psíquico está se deslocando do ego, preocupado primariamente com imagem e aceitação social, para o self, mais interessado em coerência interna e verdade pessoal. Esse processo também costuma alterar profundamente a forma como você lida com o silêncio. Enquanto antes o silêncio podia parecer incômodo, algo a ser evitado através de distrações constantes, barulho ou ocupação excessiva, durante o despertar psíquico, ele começa a se tornar um espaço desejado, quase necessário. Jung valorizava enormemente momentos de introspecção silenciosa, como terreno fértil, para o diálogo entre consciência e inconsciente, e a busca crescente por esses momentos de quietude costuma ser um sinal claro de que a psique está pedindo espaço para processar tudo aquilo que está sendo despertado internamente. É comum ainda que esse período venha acompanhado por uma reavaliação completa das relações mais próximas. Amizades que antes pareciam sólidas podem começar a parecer superficiais diante dessa nova camada de consciência que está se formando. Ao mesmo tempo, conexões que antes pareciam distantes ou até desimportantes podem ganhar um significado inesperado. Jung explicava que, à medida que avançamos no processo de individuação, naturalmente atraímos e somos atraídos por relações mais alinhadas com quem estamos genuinamente nos tornando, o que pode gerar, temporariamente, uma sensação de desalinhamento ou até solidão em relação ao círculo social anterior. Vale mencionar também que esse despertar frequentemente traz à tona questionamentos profundos sobre escolhas de carreira e propósito profissional. Um trabalho que antes trazia satisfação genuína pode começar a parecer vazio de sentido, mesmo que continue sendo tecnicamente bem-sucedido. Jung reconhecia que, para muitas pessoas, esse é um dos aspectos mais desafiadores do processo, já que envolve questionar estruturas práticas e financeiras da vida, e não apenas aspectos internos e emocionais. Ainda assim, ele via esse questionamento como parte legítima e necessária do processo de individuação, especialmente quando a atividade profissional está profundamente desalinhada com os valores mais profundos que estão emergindo. Um sinal particularmente revelador desse despertar é a capacidade crescente de observar seus próprios pensamentos e reações emocionais com certo distanciamento, quase como um observador silencioso da própria experiência interna. Jung chamava a atenção para o desenvolvimento dessa capacidade de autoobservação como um marco importante no caminho da individuação, já que ela permite reconhecer padrões automáticos de pensamento e comportamento sem se identificar completamente com eles, abrindo espaço para escolhas mais conscientes em vez de reações puramente automáticas baseadas em condicionamentos antigos. Por fim, vale destacar que esse despertar, embora individual e profundamente pessoal, frequentemente traz consigo um desejo crescente de contribuir de forma mais significativa para o mundo ao redor.
Não necessariamente através de grandes gestos ou mudanças radicais visíveis, mas através de uma presença mais autêntica, mais consciente, mais alinhada com valores pessoais genuínos nas interações cotidianas. Jung via esse desejo como reflexo natural de uma psique mais integrada, que, ao encontrar mais coerência interna, naturalmente busca expressar essa coerência também nas relações e no impacto que tem sobre o mundo ao seu redor. Jung acreditava que esse processo, embora desafiador, representa um dos caminhos mais significativos disponíveis para qualquer ser humano. A possibilidade real de deixar de viver apenas de forma reativa, guiada por condicionamentos externos, e passar a viver de forma consciente, guiada por aquilo que sua própria alma silenciosamente já vinha tentando dizer há muito tempo.